Oi! Hoje a gente vai mergulhar na história de uma figura bem interessante do cristianismo primitivo, uma figura que talvez muita gente não conheça. Afraates, o sábio persa. Exato. Um teólogo sírio ali dos séculos 3 e 4, mais ou menos 280 a 345 depois de Cristo. Isso. E o fascinante é que ele atuou, assim, fora do radar do Império Romano, sabe? Bem na fronteira com o Império Persa Sassânida. E é justamente essa localização que torna ele tão especial. Ele nos dá uma outra visão do cristianismo, né? Uma que não passou pelo filtro greco-latino que a gente está mais acostumado. Pois é. A gente tem aqui uns trechos de uma biografia que detalha a vida e a obra dele. E a nossa ideia é entender quem foi esse pensador e por que a história dele é relevante. Uma história marcada, inclusive, pelas perseguições do rei persa Sapor II. Ele viveu isso na pele. E tem aquele detalhe curioso do nome, né? Que ele adotou Jacó no batismo e isso gerou uma confusão histórica danada depois. Mas enfim, vamos desvendar isso. Vamos lá. A teologia dele é muito pastoral, muito bíblica, moldada por essa tensão cultural e política da Pérsia. Quebra aquela imagem de um cristianismo primitivo único, sabe? Totalmente. Mostra uma diversidade enorme. Então, começando pelo básico. Quem era Afrates? Esse sábio da fronteira. Olha, ele nasceu por volta de 280, ali na fronteira da Síria com a Pérsia. A origem dele é provavelmente iraniana. Ah, então talvez a família dele fosse zoroastrista e ele se converteu? É uma possibilidade bem forte, sim, e ele se converteu ao cristianismo. Morreu por volta de 345, já em território persa. Mas ele não era um cristão comum, digamos assim. Como assim? Ele era um asceta, celibatário, provavelmente um filho do pacto. Filho do pacto. O que seria isso? Pensa numa forma bem inicial de monastismo sírio, tipo antes dos grandes mosteiros. Eram pessoas que se dedicavam à renúncia, à oração, dentro da comunidade mesmo. Entendi. E ele tinha alguma posição de liderança? Tudo indica que sim. Olha, ele foi escolhido para redigir uma carta importante de um sínodo em 344. Isso sugere um status elevado, talvez até fosse bispo. Mas não é certo, não é 100% certo. Associam ele a um mosteiro de Marmatai, mas isso é meio incerto historicamente. O ponto-chave é, ele era uma liderança cristã fora do Império Romano. E a obra dele... Você mencionou as demonstrações. Isso, as demonstrações. São 23 discursos, tipo sermões, escritos em siríaco. É a única obra dele que a gente conhece. Única? Nossa. E tem aquela estrutura organizada, né? Acróstica. Exato. Bem intencional. As primeiras 22 seguem as letras do alfabeto sírio, uma coisa bem pensada. E sobre o que ele escrevia nesses discursos? Bom, a obra foi escrita em fases, sabe? As primeiras, lá por 337, antes da barra pesada das perseguições, falam mais de fé, amor, jejum, oração, a vida cristã na prática. O dia a dia da fé, digamos. Isso. Aí depois, em 344, 345, quando a perseguição de Sapor II já estava rolando forte, Aí o tom muda. muda. Ele começa a falar de resiliência, de esperança no sofrimento, até de escatologia, que é a visão sobre o fim dos tempos. Ele lia as profecias, tipo Daniel, e tentava entender o conflito Roma-Pérsia à luz daquilo. Interessante. Ele também lidava com a relação com o judaísmo, né? Sim, ele buscava afirmar a identidade cristã, responder a algumas influências judaizantes na comunidade, sempre com base na Bíblia. E ele usava muito o Dietasaron que você mencionou. O que era isso mesmo? Ah, sim. O Diatessaron era basicamente uma versão unificada dos 4 evangelhos. Uma narrativa só, juntando Mateus, Marcos, Lucas e João. Era super popular na igreja síria antiga. E isso influenciava o jeito dele de interpretar a Bíblia. Com certeza. O estilo dele era bem prático, pastoral, mais próximo, talvez, das escolas rabínicas ali da Babilônia do que da filosofia grega. O foco era, tá, o que isso aqui significa para a nossa vida hoje? Entendi. E essas perseguições do Sapor II, que começaram nos anos 340, qual foi o gatilho principal? Era só religioso? Olha, tinha um componente político muito forte. Pensa bem, Constantino tinha acabado de legalizar e até favorecer o cristianismo em Roma. E Roma era a grande rival da Pérsia, exatamente. Então,
Os cristãos na Pérsia começaram a ser vistos com desconfiança pelo rei Sapur II. Tipo, será que esses caras são aliados nos romanos? A perseguição era também uma questão de segurança nacional, na visão do Império Sassânida. Nossa, que situação delicada para a comunidade cristã ali. E como o Áfrates respondeu a essa pressão toda? Não foi com raiva, nem partindo para a política, pelo visto? Não mesmo. A resposta dele é totalmente pastoral. Ele chama o pessoal à fidelidade às Escrituras, à perseverança na fé, sabe? À unidade da comunidade. Aquela carta sinodal que você falou. Isso, a demonstração 14. É um apelo direto à união, à resistência espiritual. E quando ele fala da identidade cristã distinta do judaísmo, não é com briga. É baseado na interpretação bíblica. O próprio exemplo de vida dele, ascético, reforçava essa mensagem de dedicação total. É incrível pensar que quase perdemos essa figura por causa da confusão com o nome Jacó. Como é que o legado dele sobreviveu, então? As demonstrações foram importantes regionalmente. Traduziram para o armênio, georgiano, árabe. Isso mostra o alcance. É verdade que algumas cópias foram atribuídas a outros, como Jacó de Nisbis ou Efreme, o sírio. Que eram mais famosos, talvez. Exato. Mas autores sírios posteriores, tipo Bar-Bahul, lá no século X, ou Bar-Hebreus, no século XIII, citam Afraates, reconhecem a autoridade dele. E já em 714, um bispo chamado Jorge falava dele com grande respeito. Então, resumindo nossa conversa, Afraates não é só um nome perdido na história. Ele é uma voz essencial de um cristianismo vibrante que existia fora do mundo greco-romano, né? Sem dúvida. As demonstrações são um testemunho muito forte de uma fé prática, resiliente, que enfrentou tempos difíceis. E olhar para ele amplia muito a nossa visão sobre o cristianismo primitivo, certo? Com certeza. Se a gente conecta isso ao quadro geral, percebe como a fé cristã foi diversa desde o início, como ela interagiu de formas diferentes com cada contexto político, cultural. Estudar figuras como Afraates nos força a ver um mapa muito maior das origens cristãs. E para a gente terminar, fica uma provocação. Será que as estratégias de Afraates, esse foco na comunidade, na fé vivida, no dia a dia, na resiliência espiritual diante da pressão de fora, será que isso nos diz algo sobre como lidar com as complexidades sociais e culturais de hoje? Fica aí para a gente pensar.